Deus, amém? Quero compartilhar algo com vocês nessa noite, queridos. Uma palavra que Deus ministrou no meu coração nessa tarde. E é uma palavra que todos nós vivemos isso quase que todos os dias da nossa vida. Eu quero falar hoje com vocês sobre o poder do recomeço, amém? Você pode repetir comigo: o poder do recomeço, amém, glória a Deus. Queridos, todos os dias, você já percebeu que todos os dias nós estamos recomeçando algo na nossa vida? Ou existe uma necessidade, não somente física ou intelectual, qualquer outra necessidade, mas existe uma necessidade espiritual de um recomeço para nós, todos os dias. Você já percebeu, querido, que existem muitas pessoas que foram não só compelidas, mas que foram empurradas a recomeçar talvez uma carreira profissional. Quem daqui já precisou recomeçar uma carreira profissional algum dia? Talvez você exercia uma função, durante anos você caminhou vivendo aquilo e de repente aquilo foi tirado. De repente as coisas mudaram, as circunstâncias mudaram e de repente você se pôs de frente de uma situação onde você precisou aprender algo totalmente novo. Um recomeço, querido, profissional. E quem já recomeçou uma carreira profissional sabe do que eu estou falando. Talvez você trabalhou, querido, como funcionário dentro de uma empresa, talvez anos você trabalhou dentro dessa empresa, ou você trabalhou em algumas empresas, mas de repente Deus colocou algo dentro do seu coração, um sonho de ter a sua própria empresa. E você precisou de um recomeço, talvez um dos mais difíceis que existe, que é empreender no nosso país. Mas glória a Deus que você venceu e você está vencendo. Amém? Existe um recomeço, querido, para a nossa carreira profissional. Algumas pessoas, elas precisaram recomeçar, querido, em um relacionamento. Talvez você caminhou com uma pessoa, talvez você se relacionou com uma pessoa, talvez durante anos, e por alguma circunstância, por alguma situação, você teve que recomeçar esse relacionamento com outra pessoa. E quem já teve que recomeçar algo de relacionamento sabe do que eu estou falando, de como é desafiador, de como é difícil você recomeçar algo. Ou talvez você recomeçou o seu relacionamento com a sua própria esposa ou com o seu próprio esposo. Nós vemos hoje muitas pessoas que estão casadas há anos, mas nesses anos encontraram algumas barreiras, algumas dificuldades. Existiram recomeços, existiu perdão, existiu vários recomeços. E quem é casado aí há mais tempo sabe do que eu estou falando. A nossa vida é repleta de recomeços. Ou talvez você teve que recomeçar, e talvez essa seja uma das partes mais doloridas da vida. Você teve que recomeçar a partir de uma perca. A perca de alguém querido, de um ente querido. Talvez a perca do seu cônjuge. Talvez a perca daquela pessoa que você caminhou durante anos com ela, todos os dias. Talvez a perca de um pai, de uma mãe. E nós precisamos recomeçar a nossa vida novamente a partir dessas perdas. Vocês notam, querido, que o recomeço nas nossas vidas às vezes estão acontecendo dia após dia, querendo nós ou não, estando preparado para esse recomeço ou não, eles estão acontecendo. Amém? Glória a Deus. Querido, existem outros recomeços. Algumas pessoas precisam recomeçar uma vida com Deus. Sabe, talvez pessoas caminharam com Deus durante anos e por algum motivo essas pessoas se afastam dos caminhos do Senhor. Algumas pessoas precisam recomeçar a vida numa outra igreja. Nós temos aqui exemplo de alguns dos nossos pastores que tiveram que recomeçar uma vida aqui em Paranavaí. Depois de anos em outro ministério, vieram para Paranavaí o pastor Caio, a pastora Cláudia, o pastor Maurício, a pastora Agnes, e tiveram que recomeçar algo com Deus aqui em Paranavaí.
é um recomeço, querido. E nenhum recomeço é fácil. Nenhum recomeço é, talvez, da maneira como que nós queríamos ou como que nós sonhávamos. Mas existe algo precioso da parte de Deus, que Deus nos ensina através desses recomeços, amém? Deus nos ensina através de circunstâncias e de recomeços. E é disso que eu quero conversar com você nessa noite. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5 e verso de número 1. Eu quero ler com vocês alguns versículos desse texto. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus, querido. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, que vai ministrar o seu coração nessa noite, amém? Antes disso, eu gostaria de orar junto com você. Você pode fechar os teus olhos por um instante? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, por esse dia tão especial, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por cada vida, por cada homem, por cada mulher de Deus que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Pai. Obrigado, Pai, por aqueles que têm preparado esse lugar, por aqueles que têm servido na Tua casa, Pai, aqueles que têm dado a Tua vida, Senhor, pela vida de outras pessoas, Pai. Obrigado por esse momento tão gostoso, tão lindo, tão intenso de louvor e adoração que nós tivemos, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que é vida para nós, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai, que transforma. Obrigado por essa palavra, Senhor, que assim como uma semente, Senhor, ela é lançada, Pai, em solos férteis, Senhor. Pai, a minha oração nessa noite, Pai, é para que esta palavra, Pai, que está saindo dos meus lábios, Senhor, ela seja inspirada pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, tudo que eu falar aqui, Pai, que não venha do Senhor, que essas pessoas esqueçam de tudo, Senhor. Mas tudo que eu falar aqui, Pai, que for inspirada pelo Teu Espírito, Senhor, que essa palavra gere frutos, Senhor, no coração da Tua igreja, Senhor, a 30, 60 e a 100 por um, Senhor. Que essa mesma palavra, Senhor, gere vida, Senhor, e que essa palavra não fique, Senhor, somente nesse domingo, Senhor. Que essa palavra fala conosco na segunda, na terça, na quarta, na quinta e mais, Senhor, que nós não nos tornamos somente ouvintes, Pai, dessa palavra, Senhor, assim como a Tua palavra diz, que nós nos tornamos praticantes dela, Pai. Que essa palavra, Senhor, entre dentro do nosso coração, Senhor, e mexa, Pai, com as nossas estruturas, Senhor. Que essa palavra, Pai, entre dentro de nós, Senhor, e transforme, Pai, as nossas vidas de dentro para fora, Senhor. Que essa palavra gere frutos, Pai, e que esses frutos agradem o Teu coração, Jesus. Muito obrigado, Papai, em nome de Jesus. Palavra de Deus, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 5 e verso número 1. Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada. Se os meninos puderem colocar nessa versão aí. Normalmente eu uso a NVT, mas hoje eu quero ler aqui na minha Bíblia física, na RA. A palavra de Deus diz assim, querido: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que também é o mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-lhe aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
pois à vista dessa pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiu. Existe um recomeço aqui, querido, para esses homens. A palavra de Deus, aqui no Evangelho de Lucas, começa dizendo que Jesus ele chega diante de uma situação em que aqueles homens já haviam trabalhado uma noite toda. Queridos, aqueles homens, quando a palavra de Deus diz que eles trabalhavam a noite toda, é porque literalmente aqueles homens pescaram durante uma noite toda. Enquanto nós estávamos dormindo, talvez 6, 8, 9, 10 horas, aqueles homens trabalharam durante todas essas horas. E Jesus chega diante dessa situação. Existem algumas coisas fantásticas, querido, nesse texto, que eu quero compartilhar com você algumas. A primeira coisa interessante que eu vejo aqui, querido, no verso de número 2, a palavra de Deus diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcavam, lavavam as redes. Sabe o que é o lavar a rede aqui? O lavar a rede aqui significa que o expediente deles já haviam acabado. O lavar as redes aqui significa que a sua jornada de trabalho já havia se encerrado. Assim como um comerciante que depois de um dia todo de trabalho, ele lava o lugar, ele arruma aquele lugar, e isso significa que acabou. A palavra de Deus diz que Jesus ele chega e ele vê 2 barcos, e ele pede emprestado um desses barcos e começa a pregar a palavra de Deus para as multidões. Enquanto Jesus pregava a palavra de Deus, o mesmo texto diz que Pedro estava lavando as redes. Já havia se encerrado, querido, algo aqui, uma noite toda de trabalho. E a partir do texto, nós entendemos que não foi uma noite boa de trabalho, pois a palavra de Deus nos diz que eles não apanharam nada. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Existe algo terrível, querido, que acontece com os vendedores. Eu fui vendedor durante anos, e não tem nada mais frustrante do que você trabalhar o dia todo e você não vender nada. Eu me lembro, há alguns anos, quando eu estava em Nova Esperança, e eu comecei a trabalhar na concessionária Chevrolet de lá. E eu fazia vendas externas. E eu tinha uma noção totalmente diferente, querido, do que era venda externa. E pelo menos 3 vezes por semana eu pegava o carro da empresa e ia para as cidades vizinhas ali. Ia até Colorado, depois de Colorado descia para Itaguajé, depois descia mais um pouquinho, lá tinha Paranapoema, Jardim Olinda. E quem conhece aquele cantinho sabe como é que é. E eu ia para aquelas cidades, querido, e no começo eu ia com todo o gás do mundo. E aí meu gerente falava para mim, falou: Fábio, ninguém te conhece lá, então você precisa ir em todos os lugares. Onde tem um comércio, entra, se apresenta, fala que você é vendedor de Chevrolet. Queridos, eu conheci Colorado dos pés abaixo. Eu entrava, tinha um botequinho, eu entrava lá, conversava com o dono do boteco. E aí, pelo menos 2 vezes por mês eu descia lá para esse lado de Itaguajé, lá, o pessoal na beira do rio. E tinha dia que eu descia para lá e eu rodava, querido, rodava 200, cheguei a rodar até quase 300 km por dia. E no final do dia meu gerente me ligava: e aí, como é que foi? Cara, nada. Mas nem um negócio assim em andamento, nem um interessado. Nada. Eu ia para casa, querido, frustrado. Meu Deus. Tinha dia que eu descia lá em Jardim Olinda, lá em Paranapoema. São 2 cidadezinhas bem pequenas. E aí um dia eu desci lá, um rapaz olhou para mim e falou: o que você está fazendo aqui, filho? O povo que não compra carro não. Você vai só estragar o carro da empresa aí, rapaz. Gastar combustível e estragar o carro da empresa nesses buracos. Querido, pensa nos buracos que tinha lá.
Você tinha que andar quase 20, 30 por hora. E não tinha jeito, você caía dentro dos buracos. Sabe, querido, não existe nada mais frustrante. Eu só quero exemplificar isso para você, porque talvez eu chegava em casa e eu falava, meu Deus do céu, mas não tinha nada. Você imagina aqueles homens que trabalharam a noite toda e não pescaram nada. E você sabe do que um pescador ele vive? De peixe. Se não tem peixe para vender, não tem dinheiro para comer. Se você um dia compartilhar com algum pescador, você vai entender um pouco da dinâmica deles. A grande maioria pesca à noite, vende o peixe de manhã e recebe o dinheiro no mesmo dia, para poder comprar as coisas de casa, para poder levar dinheiro para dentro de casa. Aqueles homens pescaram a noite toda e não apanharam nada. Aqueles homens, queridos, estavam frustrados. O lavar as redes aqui significa que já havia terminado o expediente, mas também significa, querido, o tamanho da frustração daqueles homens. Mas sabe o que é interessante aqui, querido? Você já percebeu que o reino de Deus, ele é um reino de movimento? Se nós olharmos para a palavra de Deus, você vai perceber, querido, que muitos homens que tiveram as suas vidas transformadas, muitas mulheres que tiveram as suas vidas transformadas, eles não estavam sentados no conforto dos seus lares. Muitos homens e mulheres de Deus que foram transformados, a sua história, a sua descendência, não estavam no lugar de conforto. Amém? Eu vi algo muito interessante esses dias, numa rede social, o rapaz falando, você precisa sair da zona de conforto, e o outro falou, eu estou procurando até hoje o que é essa zona de conforto, porque a minha vida toda eu não sei o que é isso. Sabe, querido, o reino de Deus, ele é tão maravilhoso, que aqueles homens estavam lavando as redes desanimados. Aqueles homens estavam lavando aquelas redes por lavar, já pensando no próximo dia, talvez pensando o que eles iam almoçar. Mas o texto aqui, ele é tão rico, queridos, que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus aqui diz que eles lavavam as redes, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava nos barcos as multidões. Sabe o que aqueles homens estavam fazendo ali, lavando as redes? Eles estavam multiplicando o talento que o Senhor havia dado para eles. Sabe o que lavar a rede aqui, querido, significa literalmente? Significa o processo, significa o treinamento. E muitas vezes nós não gostamos do processo, muitas vezes nós não gostamos do treinamento. Aquilo que Deus estava me ensinando, querido, quando eu saía com o carro da empresa e não fechava nenhum negócio, Deus estava me preparando para algo maior. Assim como foi na vida de Pedro. O lavar as redes ali faz parte de um processo em que nós não podemos fugir desse processo. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Poxa, pastor, mas não está legal. Poxa, pastor, mas está doendo. Ei, deixa eu te dizer algo. Você está sendo treinado, querido. Você está sendo treinado, amém? Pastor, está difícil, eu sei. Pastor, não estou aguentando mais, eu sei. Talvez esses homens também não estavam aguentando mais, mas eles estavam passando pelo período de treinamento. A primeira coisa que eu vejo, querido, é aqueles homens sendo treinados. Eles estavam cuidando, multiplicando o talento que eles haviam recebido do Senhor. A outra coisa importantíssima, querido, que eu vejo nesse texto, aqui no verso número 4, diz assim: quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançais as vossas redes para pescar. Esse faze-te ao largo aqui, Jesus estava dizendo para Simão Pedro: ei, vai para o fundo. Queridos, aqueles homens eram pescadores experientíssimos.
Eles sabiam onde estavam os peixes. Amém? Se você conversar com um pescador de verdade, ele sabe onde os peixes estão. Ele sabe os lugares onde eles devem jogar as suas redes e os lugares onde eles não devem jogar as suas redes. Aqueles homens, depois de uma frustração de estar lavando as redes, Jesus olha para Simão Pedro e diz: Simão Pedro, vai para o fundo. Por que Jesus falou para Simão Pedro, querido, ir para o fundo? Existe algo de Deus para nós aqui nessa noite. Amém? Faze-te ao largo, vai para o fundo. Os peixes maiores estão no raso ou estão no fundo? Aonde? Fundo. Você sabe o que acontece no raso, querido? Ir para o fundo vai ser sempre mais difícil, mais desafiador, e quase sempre vai custar mais do que ficar no raso. Todas as vezes que o Espírito Santo de Deus nos chama para ir mais fundo nele, todas as vezes que Deus nos encoraja a ir mais fundo na palavra, a ir mais fundo na nossa intimidade com Ele, é confortável ou é desconfortável? Muitas vezes é desconfortável. No raso, querido, sempre vão existir mais problemas do que solução. Todas as pessoas que vivem, querido, uma vida rasa com o Senhor, são as pessoas que facilmente apontam os erros. São pessoas que conseguem enxergar, na sua grande maioria, aquilo que lhes falta. Como eu disse esses dias aqui, existem pessoas que olham para uma caneca cheia d'água, com 2 dedos faltando de água, e vão dizer: nossa, mas essa caneca não está cheia. Em contrapartida, existem outras pessoas que vão dizer: glória a Deus, porque essa caneca está quase cheia. Ficar no raso, querido, é muito mais confortável, é muito mais tranquilo. Dizer o que precisa ser feito é sempre melhor do que você arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Sabe o que esse texto nos ensina, querido? Que muitas vezes, se nós vivermos uma vida no raso, se nós não mergulharmos fundo no Senhor, se nós não estabelecermos uma intimidade com Ele, nós vamos passar os anos da nossa vida sem ter as experiências que esses pescadores tiveram. Nós vamos lavar as nossas redes dia após dia e não vamos viver a experiência de uma pesca sobrenatural. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Ficar no raso, querido, também. No raso a culpa vai ser sempre do outro. No raso vai ser sempre mais fácil apontar os problemas do que ser a solução dos problemas. Lembra do que eu falei domingo passado com vocês? Tudo o que foi criado, para que foi criado? Para resolver um problema. Você já parou para pensar sobre isso? Isso aqui, chamado de telefone celular, ele foi criado para resolver um problema. Não somente um, mas inúmeros problemas. Esse lugar que você está sentado aí hoje, ele foi criado por alguém para resolver um problema. E nós fomos criados por Deus para resolver problemas. Posso ouvir um amém? Nós fomos criados por Deus, querido, com um propósito claro. Ah, pastor, mas eu não quero. Não é questão de querer ou de não querer, é questão daquilo que Deus planejou, querido, para mim e para você. Aleluia. Talvez você está vivendo: não, pastor, eu não quero saber desse negócio de igreja, eu não quero saber desse negócio de pessoas. Ah, pastor, cuidar de pessoas dá trabalho, pastor. Dá trabalho, querido. Bem-vindos ao reino de Deus. Aleluia. Bem-vindo a essa coisa fantástica chamada de igreja. Existem muitas pessoas, querido, que falam: ai, pastor, eu me frustrei com a igreja. Dentro do meu coração eu digo: coitado. Queridos, é inevitável. Se você vive entre família, você nunca se frustrou com seu irmão? Com a sua irmã? Não, pastor, eu nunca me frustrei, mas vivia
pé de guerra, batendo no outro, dando soco, dando porrada no outro. Quem é casado, você nunca se frustrou com o seu cônjuge, querido? Com o seu esposo, com a sua esposa? Você nunca se frustrou com um amigo? Algum amigo te traiu, não foi fiel a você, disse algo que você não gostou? Querido, bem-vindos à igreja. Igreja é isso. Também é isso, não é só isso, mas também é isso. No raso é muito mais fácil. Talvez se aqui Jesus pudesse dizer para aqueles homens: lança a rede de vocês aqui no raso, que vocês vão pegar alguns peixinhos e vão para casa felizes da vida, para amanhã vocês voltarem aqui de novo. Foi isso que aconteceu? Não. Lança aqui no raso, que eu sei que vocês já trabalharam a noite toda. Lança as redes de vocês aqui melhor. Não precisa lavar a rede não, lança ela suja aqui mesmo. Foi isso que Jesus disse? Não. Existe um processo, existe um treinamento que todos nós passamos e todos nós vamos passar. Aleluia. Mas olha o que aconteceu, querido, depois. Ele disse: lança as tuas redes. Talvez alguém poderia dizer: Senhor, mas agora que eu lavei as redes, o Senhor me pede para lançar de novo. Eu passei 2 horas, 3 horas aqui, Senhor, cansado, lavando as redes. Ah não, Senhor, o Senhor podia ter pedido há 3 horas atrás, mas agora eu já lavei, eu já fiz tudo que eu tinha que ter feito. Eu já arrumei tudo, o barco, eu já preparei tudo para o dia de amanhã. Não, Senhor, dá muito trabalho, vou lançar a rede lá de novo. Foi isso que aconteceu com Pedro, querido. Não. Sabe por quê? O treinamento sempre é mais importante do que aquilo que a gente vai fazer. Você quer ver um exemplo disso? Você pega o atletismo, aqueles homens que correm os 100 metros rasos. Aqueles homens correm 100 metros rasos em menos de 10 segundos. 9 segundos e alguma coisa. E cada ano vem caindo. Daqui uns dias esses homens estão correndo em menos de 9 segundos. Mas aqueles homens passam um ciclo olímpico de 4 anos treinando. 4 anos, querido, treinando. E não é treinando de vez em quando, não. É treinando todos os dias. Acordando cedo, treinando à tarde, treinando à noite, regrado na comida, alimentação, academia. São 4 anos treinando para correr menos de 10 segundos. O treinamento na nossa vida não é diferente. Sabe, muitas vezes nós vemos algo extraordinário, alguma pessoa que é bom naquilo que ela faz. Você já viu alguém que é bom naquilo que ela faz? Fala: uau, que cara fantástico, que pessoa fantástica. Você não sabe o quanto aquela pessoa treinou para fazer aquilo ali. Às vezes nós assistimos alguma coisa durante 5 minutos, você fala: uau, isso aí deve ser muito fácil. Mas talvez aquela pessoa, para fazer aquilo durante 5 minutos, ela treinou talvez uma vida toda. O treinamento sempre é mais importante do que aquilo que nós vamos fazer. Amém? Aí você pode dizer: mas que graça tem isso aí, pastor? A graça, querido, não está na glória da vitória, mas ela está no prazer do treinamento dia após dia. Eu não consigo, querido, imaginar nós estarmos com o Senhor na glória sem nós sermos treinados aqui. Ah, eu não gosto de ir para a igreja, pastor, eu não gosto de orar, eu não gosto de ler a Bíblia. Querido, o que uma pessoa dessa vai fazer no céu? Ah, eu não gosto desse negócio de igreja, só tem gente ruim, só tem... Querido, se você não consegue viver em comunhão agora na igreja, o que você vai fazer no céu com a noiva do Senhor? Não tem sentido nenhum, querido. A única coisa que eu percebo das nossas vidas é que nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo capacitados, aleluia. Todas as circunstâncias, querido,
todas as situações, você pode olhar para a sua vida, todas as situações foram treinamentos para nós nos tornarmos quem nós somos hoje. Olha para a sua vida, querida, 10, 15 anos atrás. Quem você era e quem você é hoje. Eu tenho certeza que você é uma pessoa muito mais paciente hoje do que você era 10, 15 anos atrás. Sim ou não? Eu tenho certeza que você é uma pessoa muito mais responsável hoje do que você era 10, 15 anos atrás. Eu tenho certeza que você é uma pessoa muito mais agradável hoje do que você era 10, 15 anos atrás. Porque a nossa vida é assim, querido. Nós estamos sendo aperfeiçoados, amém? Por isso, valorize o treinamento, querido. Valorize o dia a dia com o Senhor. Sabe, muita gente quer chegar no céu. Ai, pastor, o meu alvo é chegar no céu. E o que você tem feito no dia a dia? Nada. Que sentido faz, querido, o Senhor Jesus vir nos buscar? Que sentido faz uma vida totalmente longe da presença dEle e querer estar com Ele por uma eternidade? É dia após dia. É treinamento em cima de treinamento. É aperfeiçoamento em cima de aperfeiçoamento. Olha no verso de número 5. Ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Repita comigo: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Glória a Deus. Queridos, sobre a tua palavra, diz Pedro. Não foi a experiência de Pedro, querido, foi que fez com que ele tivesse uma pesca maravilhosa. Não foi porque o barco de Pedro era um barco bom. Não foi porque Pedro era alguém experiente. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. A pesca maravilhosa não foi porque eles eram bons naquilo que eles estavam fazendo. Porque toda a cena revelou que eles não eram tão bons assim. E Deus tem revelado isso todos os dias para mim e para você. Todos os dias Deus tem nos mostrado de como nós somos ruins sem Ele. Todos os dias nós temos percebido o quanto nós somos pessoas ruins quando nós estamos longe da presença dEle. Foi por causa da palavra do Senhor, querido, que Pedro lançou a rede. Senhor, eu já lavei as redes, eu já preparei tudo para ir embora, mas pela palavra do Senhor eu vou lançar a rede novamente. Deixa eu perguntar algo para você, querido. Qual a diferença que a palavra de Deus tem feito na sua vida? Qual a diferença que o falar de Deus tem feito na sua vida? Ou você só tem vivido por aquilo que você vê? Ai, não tem visto nada aqui. E o que a palavra de Deus tem falado com você a respeito disso? Como você tem tomado as decisões, querido, na sua vida? Você tem tomado as decisões pautado na palavra de Deus, naquilo que Ele tem falado para você? Ou você tem tomado as decisões naquilo que você acha melhor fazer ou não fazer? Pedro está nos ensinando algo prático, querido, para as nossas vidas aqui, e algo poderosíssimo para as nossas vidas. Em outras palavras, querido, Pedro estava dizendo: eu não quero lançar as redes novamente, mas porque o Senhor falou, eu vou obedecer. Quantos estão entendendo algo aqui de Deus, querido? Amém? Não é, querido, porque nós não sentimos, não é porque eu não ouvi, não é porque eu não quero, mas é por aquilo que o Senhor tem falado comigo e com você, amém? Presta atenção nisso que eu vou te dizer, querido. Lavar as redes aqui era só o processo, era só o processo, era só o treinamento. Ir para o fundo era algo necessário para aqueles pescadores, assim como é necessário para a minha e para a sua vida. Mas só foi a obediência que fez com que aqueles homens tivessem uma pesca maravilhosa. Foi a obediência
que fez com que aqueles homens tivessem uma pesca maravilhosa. Quanto está entendendo isso aqui nessa noite? Amém? O lavar as redes era só o processo, só o treinamento. O ir para o fundo, querido, é algo que todas as vezes Deus tem nos chamado. Mas só tem uma coisa, querido, que faz com que a pesca se torne maravilhosa. É a minha e a sua obediência. Aleluia. A minha e a sua obediência. Querido, tem lugares que a nossa sabedoria não vai nos levar. Tem lugares que o nosso curso superior não vai nos levar. Tem lugares que aquilo que você faz de tão bem nessa terra não vai te levar. Mas tem lugares que a obediência a Deus e a palavra de Deus, Deus vai te levar. Amém? Tem lugares que não entra porque você tem um mestrado, um PhD, um doutorado. Tem lugares que você não entra sendo um profissional excelente. Tem lugares que você não entra. E sabe qual que é o principal lugar? Chama-se céu. Ai, pastor, mas nós não vamos para o céu vai ser aqui. Glória a Deus, querido. Eu, sinceramente falando, não estou preocupado, querido, se vai ser lá, se vai ser aqui, onde vai ser. Eu estou preocupado em estar lá. Amém? Eu estou preocupado em Jesus olhar para mim e dizer: servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor. Amém? Nós não precisamos, querido, se preocupar. Ai, quando vai ser? Eu não sei, querido, eu não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10, 15, 20 anos. Mas uma coisa é certa: nós precisamos estar preparados hoje. Nós precisamos estar preparados hoje, agora, querido, nesse exato momento. Obediência te coloca em lugares que a sua capacidade, a sua inteligência não vai te colocar. Você não imagina, querido, o que o Senhor pode fazer. Olha a continuação do texto. Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a palavra do Senhor eu lançarei as redes. Verso número 6: e isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Aleluia. Se Pedro não tivesse obedecido da palavra do Senhor, não tinha pesca maravilhosa. O sobrenatural de Deus, querido, não havia sido revelado ali. O sobrenatural de Deus, querido, não se revela num coração onde há desobediência. O sobrenatural de Deus não se revela num coração onde há falta de honra. O sobrenatural de Deus, ele se revela nesses lugares de honra, nesses lugares de obediência. E o sobrenatural de Deus se revela em circunstâncias difíceis, e que nós podemos nos colocar nesses lugares. Pedro se colocou no lugar de obediência, no lugar de uma pesca maravilhosa. Pedro decidiu se colocar nesse lugar de obediência. Eu tenho certeza, querido, absoluta, que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. O sobrenatural de Deus, querido, ele só é ativado através da fé e da obediência. Quando o sobrenatural vem, querido, nada mais importa. Sabe o que aqueles homens viram? Aqueles homens talvez pescavam alguns quilos de peixe, mas por causa da obediência de um homem que decidiu contrariar toda uma lógica, eles pescaram, e a palavra de Deus diz que encheram 2 barcos, a ponto daqueles barcos quase afundarem. Poxa, pastor, eu tenho buscado algo há anos. Você não sabe, querido, do que o Senhor é capaz de fazer.
Amém? A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Aleluia! Efésios 3:20 diz que o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pensamos ou pedimos, pelo poder dele que opera em nós, em cada um de nós. Olha a continuação do texto, eu já estou chegando no final, querido. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Sabe, querido, isso daqui mexe comigo. Sabe por quê? Existem muitas pessoas conquistando algo, existem muitas pessoas avançando nas suas carreiras profissionais, pessoais, familiares, e batendo no peito e dizendo: eu sou bom, eu trabalhei mesmo. Sabe o que Pedro fez, querido, depois de que o milagre aconteceu, depois que o sobrenatural aconteceu? A palavra de Deus diz que ele se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios. A admiração, querido, por causa de atitude de um homem, todos aqueles homens ao seu redor foram impactados pelo milagre sobrenatural de Deus. Por causa da obediência, querido, de uma só pessoa. Talvez lá no seu trabalho, talvez você esteja esperando uma obediência de um monte de gente. Talvez na sua casa você esteja esperando a obediência de um filho seu. Deixa eu te dizer algo para você, querido. Por causa de Pedro, todos aqueles homens foram impactados. Seja você, querido, aquele ou aquela que se levanta e diz: Senhor, eu vou obedecer, amém? Eu vou ser fiel ao Senhor, não importa o que acontecer, eu vou permanecer fiel a Ti. Queridos, Deus só precisou de um coração obediente aqui, para encher 2 barcos, e se tivesse 3, tinha enchido 3, se tivesse 4, tinha enchido 4, se tivesse 5, tinha enchido 5, se tivesse um navio, tinha enchido um navio de peixe. Jesus não tem problema, querido, Deus não tem problema em nos abençoar, amém? Sabe esse problema que você tem passado hoje, querido? Deus não tem problema nenhum em mudar e transformar esse problema. Só que nós precisamos entender, querido, algo nele. Existem algumas coisas que perduram na nossa vida, sim ou não? Existem algumas coisas que perduram. Nós precisamos ter um entendimento de perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar a respeito disso? Existem algumas coisas na nossa vida, querido, que parecem que não vai ter jeito. Muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos, nós não entendemos. Mas nós precisamos se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Olha a resposta de Jesus aqui, querido. Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Chega no final e fala: esses homens queriam peixe, Deus deu peixe para eles, e agora os homens largam todos os barcos e vai seguir Jesus. Que lógica tem aqui, querido? Deixa eu te dizer algo para você nessa noite. O reino de Deus, querido, não tem uma lógica humana. O propósito de Jesus aqui, queridos, não era de alimentar aqueles homens com peixe. O propósito de Jesus na nossa vida nunca vai ser nos dar um carro, uma casa, nos dar lugares. Nunca vai
vai ser esse. O propósito de Jesus, querido, para Pedro era de fazer dele um pescador de homens. Amém? O propósito dele é de fazer de mim e de você pescadores e pescadoras de homens. Ai, pastor, mas você não sabe o que eu tenho passado. Querido, talvez eu não saiba, mas deixa eu te dizer, existe um propósito para isso que você tem passado. Poxa, pastor, mas você não sabe o que eu tenho vivido no meu trabalho, na minha casa, na minha família. Existe um propósito para tudo isso, amém? E sabe qual que é o propósito, querido? Ele quer fazer de você esse pescador e essa pescadora de homens e de mulheres, amém? Pedro e aqueles homens largaram tudo, querido, largaram tudo. A palavra de Deus diz que eles, arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. Existe um recomeço, querido, para nós todos os dias. Aleluia. Você pode se colocar em pé? Eu não sei, querido, o que você precisa recomeçar nessa noite, mas eu sei que existe algo de Deus, que o Espírito Santo de Deus está ministrando em seu coração. Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Existe algo, querido, que o Espírito Santo falou e falou somente com você nessa noite. Existe algo preparado, querido, para você nessa noite. Existe um recomeço, querido, para todas as áreas da sua vida. Talvez você veio aqui nessa noite achando que alguma área não tem mais jeito. Ei, deixa eu te dizer algo. Existe um recomeço preparado para você nessa noite. Amém? Eu não sei se esse recomeço, querido, fala de um relacionamento. Eu não sei se esse recomeço fala de uma igreja. Eu não sei se esse recomeço fala de uma vida com Deus. Mas eu sei que Deus quer que você recomece algo nessa noite. Amém? Feche teus olhos, querido. Eu quero orar com você nesse momento. Espírito Santo de Deus, sonda, Senhor, os nossos corações, Pai, nesse momento. Sonda as nossas vidas, doce amado Espírito Santo de Deus. O Senhor conhece o coração, Senhor, dessas mais de 120 pessoas que estão aqui nessa noite. Pai, eu não conheço a vida, eu não conheço o coração de muitas delas, mas o Senhor conhece, Pai. Existem recomeços, Senhor, pré-estabelecidos, existem recomeços sonhados pelo Senhor, Pai, e que vai se iniciar, e que vai se recomeçar nessa noite.